São 18 horas e 5 minutos na capital federal do Brasil, né? Uma tarde fria aqui na cidade de São Paulo, no Sudeste, não sei como está aí em Brasília, mas a gente tem então início a nossa reunião técnica da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, e como diz a tradição, eu vou pedir para o nosso presidente emérito, professor Lauro Domingos Moreto, para fazer a abertura da nossa reunião. Professor Lauro, com você a palavra. Ok, muito boa noite a todos. Queria agradecer especialmente a presença da Diana, que nos prestigia com uma apresentação sobre o papel da CNI nesse processo da inovação. Queria falar que o nosso presidente Acácio está hoje ocupado, ele não conseguiu participar de uma atividade que tivemos à tarde, e tampouco entrou até agora aqui em nossa atividade. Normalmente, a gente faz alguns informes antes da essa apresentação, né? Mas eu vou reduzir a um informe muito básico e mínimo, né? Nós resolvemos fazer para o mês de junho uma programação de nossas atividades às segundas-feiras à noite. Então, nós estamos começando com a Diana Sagásio. Na próxima segunda-feira teremos o Leonardo Teixeira da Silva, que vai falar sobre um tema científico de altíssimo nível relacionado com as terapias contra o coronavírus, alguns indicadores e alguns indícios que ele tem. Na outra segunda-feira teremos o Diego e o João Paulo, da Nuremberg Messe, que vão falar sobre o papel das feiras como alavancas para o desenvolvimento técnico e científico. E para a última segunda-feira do mês, nós ainda estamos alinhavando um novo palestrante. Portanto, esse mês, nós já teremos toda a programação finalizada rapidamente, com informe e divulgação a todos os interessados. Eu queria agradecer aos nossos acadêmicos, e aqui que estão presentes, o Walker, o Wilton, o Henry, o Jeová, o Leon, o Leonardo, a Jana, e eu acho que o Vidotti, que estão conosco, o Michel, não estou vendo todos, Leonardo. E alguns conhecidos nossos que aparecem aqui por primeira vez, como é o caso do Jair Calisto, a Marinês, e alguns convidados que já são nossos costumazes companheiros, que é o Alexandre Devely, o Mastelaro, o Reinaldo Mastelaro, e mais alguns que apareceram aí. Eu não vou gastar mais tempo lembrando a todos. Mas é um grande prazer ter todo esse pessoal conosco, uma apresentação que certamente vai deixá-los encantados com a graça e a presença da Diana. Muito obrigado, Diana, e acho que agora o Henry retoma para a coordenação completa. Tá certo. Obrigado, professor Lauro. Bom, a gente normalmente tem os informes acadêmicos, né? A gente vai fazer um abreviado hoje. Só 2 comentários que acho que são gerais. Hoje à tarde nós tivemos uma reunião muito positiva com os Farmacêuticos Sem Fronteiras da Espanha, e a partir já da próxima semana deveremos caminhar já ainda mais, né, no início de atividades dos Farmacêuticos Sem Fronteiras aqui no Brasil. Não é isso, professor Lauro? Outro informe também de última hora agora, é que nesse final de semana nós finalizamos o relatório de atividades, o primeiro mês de atividades da Força Tarefa Covid-19, que tão logo vá para a formatação final, a gente deve compartilhar com os colegas acadêmicos aqui, inclusive, né, Diana, inclusive está lá no grupo, lá acompanhando de perto os trabalhos também. Mas sem mais delongas aqui, então eu vou pedir para a Diana já iniciar a sua apresentação, Jana, mas antes mesmo de começar a apresentação, né, Jana, eu vou pedir até para você já ir abrindo seu microfone, se você conseguir, eu vou pedir para a Jana fazer o seguinte, né, Jana, você vai fazer uma apresentação agora, né, sobre a questão do CNI, da MEI,
Mas eu acho que uma coisa bacana, né, para a gente poder começar a conversa, Giana, é assim, como se fosse assim, uma mensagem da Giana, né? Para os nossos colegas que estão nos ouvindo aqui, tem muita gente que vai acompanhar depois essa nossa reunião também por meio de gravação, tá, Giana? É um pouco da nossa tradição aqui da academia, que nem todo mundo consegue acompanhar, tá? Mas vamos lá. Giana, a palavra está com você, por favor. Tá bom. Você quer que eu faça a mensagem antes, não é isso? Isso, é. Tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer ao doutor Lauro Moreto, ao Henry, pelo convite de participar dessa reunião de vocês. Para mim é um grande prazer conhecê-los e ter a oportunidade de falar do trabalho da MEI, da Mobilização Empresarial pela Inovação, que, como vocês verão, é um trabalho para que a área de ciência, tecnologia e inovação no Brasil possa se desenvolver e ocupar um locus estratégico no desenvolvimento do país. Antes de começar a apresentação, eu diria que a minha mensagem é a seguinte. Quando eu comecei a trabalhar com inovação, na verdade, eu trabalhei muitos anos com o tema da competitividade, depois eu trabalhei com desenvolvimento econômico, e aí eu comecei a trabalhar com inovação. E naquela época, eu sentia, assim, a área acadêmica um pouco separada da área empresarial, né? E ao longo desse tempo, eu vim trabalhando com várias pessoas, né, que fazem parte desse nosso ecossistema, no sentido da gente trabalhar juntos, porque a articulação entre a academia, o setor empresarial e o governo é fundamental para que a gente possa, de fato, ocupar esse lugar mais estratégico para o desenvolvimento do nosso país. E eu vejo, assim, com muita alegria que hoje, por exemplo, o Luiz Davidovich, da Academia Brasileira de Ciências, o Ildeu, da SBPC, Helena Nader. Então, hoje a gente trabalha muito afinados e eu gostaria de trabalhar dessa forma com vocês também, naqueles temas que são estratégicos e fundamentais para a gente poder avançar no país, né? Foi assim com o novo marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação, houve um trabalho conjunto muito forte, a gente se reforçando, muitas vezes a gente é chamado no Congresso, né, assim, até na última reunião da CCJ, para que a gente foi tentar e conseguimos, né, excepcionalizar o FNDCT dentro da PEC dos fundos, a CNI não tinha sido convidada. E o Ildeu falou comigo assim, não, Jana, se você não for convidada, eu vou dar parte do meu tempo para você falar. E eu me lembro de uma época que essas coisas não aconteciam. Então, é só para dizer que eu acho que a articulação entre essas áreas é fundamental. Quando a gente trabalha juntos, a gente consegue mais resultados que são relevantes para o Brasil. E acho que ainda assim a gente precisa trabalhar ainda mais articulados e juntos, porque tem um espaço muito grande para isso. Então, eu gostaria que vocês participassem da MEI, depois eu vou pedir para o Henry e o Dr. Lauro me enviarem os nomes. A Zil, que está participando aqui com a gente, ela coordena um GT de engenharias e STEAM, educação, né? Metodologias de STEAM, porque é um tema fundamental para a gente poder fazer a inovação avançar. Então, eu acho que tem várias áreas que a gente pode trabalhar juntos, que a gente pode convergir numa agenda que é muito importante para o nosso país. É essa a mensagem, tá? Então, vamos começar a apresentação. Vou tentar fazer bem rapidamente, tá bom? Tá ótimo, Giana. Obrigado. Zil, vamos lá, se então. Se você puder colocar... Na verdade, quem vai colocar é a Zil, né, Zil? Vocês me digam se vocês já estão vendo. Vocês estão com... Sim. Estamos vendo, Zil. Sim. Tá ótimo. Pode passar, então. Zil. Tá, então, essa aqui é um slide bem introdutório, explicando um pouquinho como é o sistema indústria. A gente tem
a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, ela engloba 27 federações estaduais, quase 1.300 sindicatos industriais e 1.300.000 estabelecimentos industriais. Então, a CNI ela representa todas as indústrias que operam no Brasil, de todos os portes e de todos os setores. E dentro do sistema indústria, a gente tem o SESI, cujo principal objetivo é educação e saúde, educação da família, dos trabalhadores, o SENAI, que é a casa da educação profissional e tecnológica, da inovação e da transferência de tecnologia, e o IEL, que é como se fosse a escola de negócios do sistema indústria. Pode passar? Aqui um pouquinho dos dados alarmantes com relação à indústria. Como os senhores e as senhoras sabem, todo país desenvolvido tem uma indústria forte, né? A indústria, ela é responsável pela maior parte dos empregos, pelos empregos mais qualificados, pelos empregos que remuneram melhor, e ela dá uma dinâmica à economia. Infelizmente, a nossa indústria ela tem se retraído bastante, né? E a gente hoje tem aí a indústria de transformação apenas com 11% de participação no produto interno bruto. Pode passar, Zil? Aqui é um dado assim, que reflete uma situação sem precedentes da indústria no Brasil, que é essa queda que a gente vem vivendo ao longo dos anos, né? Aqui é um quadro que mostra a participação da indústria no PIB. Pode passar? Bom, a retração da indústria é maior no Brasil, que ainda possui uma baixa densidade tecnológica. Aqui nós misturamos um pouco de dados da CNI com dados da UNCTAD, né, que é a UNCTAD, eu acho que todos conhecem, mas ela é uma conferência permanente das Nações Unidas, ela fica localizada em Genebra e ela é a instituição da ONU que faz o contraponto com a Organização Mundial do Comércio. E aqui a gente tem os dados do Brasil, a participação da indústria de transformação no PIB, com relação a outros países, que são países que têm tido um desempenho melhor de suas economias e que, sabidamente, são países mais inovadores. Pode passar, Zil? Eu vou passar bem rápido, porque depois vocês vão ficar com essa apresentação, tá? Bom, aqui um pouquinho dos dados do Brasil. Então, aqui a gente está falando da última Pintec, né, em que a gente tem uma queda da taxa de inovação da indústria, né, a gente já vinha no movimento de queda, e a última Pintec, que acabou de saiu há um mês atrás, né, Zil? Inclusive foi objeto de uma reunião da MEI com as lideranças empresariais, aí a gente vê essa queda ainda mais acentuada, né? Pode passar, Zil. E aqui é um dado de esforço tecnológico, né? Aqui especificamente na indústria de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, também houve uma queda nos investimentos em atividades de inovação. Então, entre 2011 e 2014, as empresas elas investiram cerca de 4,16% da receita líquida, ao passo que, entre os anos de 2015 e 2017, o investimento foi da ordem de 3,63% da receita. Pode passar, Zil. Então, em linhas gerais, a gente constata que uma diminuição do investimento empresarial em pesquisa e desenvolvimento, né? Isso é uma preocupação muito grande, porque, na verdade, o Brasil, mesmo antes da pandemia da Covid-19, a gente já vinha notando o Brasil em um movimento na contramão do que está acontecendo nos países mais desenvolvidos, nos países mais inovadores, né?
o volume de investimento, então, que, na verdade, se constitui no mais importante indicador, ele teve uma retração, ele cai de 18,2 bi em 2014 para 17,7 bi em 2017, né? E, bom, e aí tem alguns fatores que contribuíram para isso, como a crise da Petrobras, a crise política e econômica que o país vem passando, mas eu diria que um fator que muito influencia é a falta de políticas públicas, né, específicas, sendo que nesses países que estão tendo um desempenho melhor, a gente vê que as políticas estão sendo ampliadas e os recursos ampliados de investimentos em P&D, tá? É bom destacar que na indústria de produtos farmacoquímicos e farmacêuticos aumentou o número de empresas que investiram em P&D, assim como o volume de investimento. Então, entre 2011 e 2014, 103 empresas investiram cerca de 1,3 bi, sendo que entre 2015 e 2017, 154 empresas investiram cerca de 1,5 bi, tá? Então, o volume aumentou, mas o gasto médio diminuiu numa proporção de quase 11 milhões para menos de 10 milhões por empresa. Pode passar, Zil. Aqui as empresas, então, elas tiveram menos acesso a recursos públicos de apoio, aquilo que eu estava falando sobre a questão das políticas e os instrumentos de políticas, né? Então, as empresas, na verdade, elas se ressentem de políticas ativas e de recursos que possam alavancar mais investimentos privados, né? O valor desembolsado em forma de crédito para as atividades de inovação pela FINEP e pelo BNDES em 2014 foi de 8 bilhões. Em 2017, esse valor caiu para 4,3 bilhões. E aqui a gente está falando de valor de desembolso, não é de novos projetos, né? Então, é uma queda muito acentuada no papel dessas agências que apoiam a inovação no país. E aí se soma a questão da subvenção, que não existe, no caso do BNDES hoje, da questão da equalização, eles não estão renegociando os projetos que têm equalização. Então, isso tudo contribui para que esse investimento ele tenha uma queda muito alta. E no caso da indústria de produtos farmacoquímicos e farmacêuticos, das 177 empresas que inovaram, ou 66%, elas receberam algum tipo de apoio do governo. Então, isso significa que o apoio dos instrumentos públicos de política é muito relevante para todas as empresas. No caso das empresas desse setor, 66% significa que é muito importante, né? E agora eu vou falar um pouquinho da MEI, da Mobilização Empresarial pela Inovação, que isso aqui é uma foto de uma reunião normal da MEI, onde participam as principais lideranças empresariais do país e participam também autoridades de governo e os representantes das principais instituições do ecossistema de inovação no Brasil. A MEI hoje, eu diria que a gente tem um mailing muito amplo de empresas, mas eu diria que ela tem umas 300 das grandes empresas do país, nacionais e internacionais, que participam mais ativamente da MEI. Ela é um movimento, não é institucionalizado, e as pessoas participam na medida de que elas veem valor em estar discutindo e propondo
políticas e medidas e ações que são relevantes para a modernização do país, né, para que o país seja mais inovador. Então, pode passar. A missão da MEI, então, a visão é ser a mobilização catalisadora das iniciativas privadas e públicas para fortalecer a inovação no Brasil, e a missão é de fortalecer o nosso ecossistema de ciência, tecnologia e inovação para tornar a indústria brasileira mais inovadora, tá? E aí, a MEI, apesar de não ser institucionalizada, a gente trabalha com planejamento estratégico, e aqui é um resumo, então, do nosso framework, assim, para poder alcançar os resultados desejados, né? Aqui a gente tem, então, à esquerda, a gente tem são os eixos, né, que dirigem a nossa ação, e depois a gente tem as ações específicas. Então, proposição de políticas e instrumentos de apoio à inovação. Eu diria que a MEI, que esse ano vai completar 13 anos, ela nasce exatamente para ser um fórum de diálogo entre o setor empresarial e o setor público, no sentido de contribuir para a formulação de políticas públicas que sejam mais eficazes e que possam, de fato, tornar o Brasil um país mais inovador, né? Então, o que a gente vai ver é promover a melhoria do ambiente regulatório. Então, a MEI atua fortemente nessa área, com propostas. Inclusive, há 2 semanas atrás, nós fizemos duas propostas de projetos de lei, um para aprimoramento da lei do bem e outro para o descontingenciamento do FNDCT, e oferecemos ao senador Isalci, que os colocou, entendeu? Então, a gente trabalha de uma maneira, assim, bem específica, bem profunda, entrando nas propostas de política realmente, tá? E articulando com o executivo e com o legislativo. Então, promover melhoria do sistema de fomento. Então, a gente tem toda uma agenda para melhorar e propor novas ações que deveriam ser encampadas pelo setor governamental. A Embrap, eu não sei se os senhores e as senhoras conhecem, é uma iniciativa, é uma instituição que foi criada, idealizada dentro da MEI. E hoje ela se mostra, assim, uma instituição de muito sucesso, de acordo com o objetivo que ela foi criada, porque ela apoia os projetos de inovação de uma maneira muito célere, ela envolve os ICTs, os Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação. Outro dia até me convidaram para gravar um vídeo sobre a Embrap, e aí eu na hora falei assim, eu considero a Embrap uma inovação disruptiva no sistema de financiamento e inovação no Brasil. E né? Ela realmente se mostra muito eficaz, ela tem um crescimento exponencial dos projetos de inovação, mas ela precisa do apoio do governo brasileiro, porque parte desses recursos vem exatamente do incentivo do governo aos projetos de inovação. Então, 1/3 dos recursos é da Embrap, 1/3 das ICTs e 1/3 das empresas. Ela tem se mostrado muito eficaz, né? Mas também, como eu tinha mencionado antes, aí a agenda que a ASIL coordena, de melhoria do ensino, os recursos humanos para a inovação, a indústria do futuro, o fluxo de informação entre profissionais qualificados e investimentos, né, para P&D no Brasil, e empreendedorismo inovador. O outro eixo importante da MEI é a articulação para o fortalecimento da inovação empresarial e a melhoria do ambiente de negócios. E para isso, a gente trabalha muito com a articulação, né, das políticas de CTI junto aos poderes executivos e legislativos, como eu mencionei agora, a conexão entre os atores do ecossistema de inovação
e sempre buscando o maior engajamento das lideranças empresariais e dos atores chaves da MEI. Eu diria que desde que a MEI existe, a gente tem cada vez mais empresas e instituições do nosso ecossistema de ciência, tecnologia e inovação querendo participar da MEI. E a MEI, ela abriga a todas essas instituições porque ela é um espaço de concertação entre esses vários atores para a elaboração das propostas de políticas, principalmente, né? E, por fim, a produção e a difusão de conhecimento. Então, lá no site da MEI, vocês podem encontrar vários estudos que a gente faz, ou com a equipe da Diretoria de Inovação, ou com uma equipe que eu considero ampliada, que são os melhores consultores, pessoas muito experientes, que participam desse ecossistema de inovação há muito tempo, e também a difusão de informação. Pode passar, Zil. Então, pode passar. Então, eu já falei sobre isso, atuação junto ao Congresso e aos parceiros, né? Aqui é um exemplo do trabalho nosso, a gente representou o setor privado nessa defesa de interesse da inovação na Constituição Federal, participamos ativamente da formulação da regulamentação do novo Código de Ciência, Tecnologia e Inovação. Em 2015, quando o governo quis suspender a Lei do Bem, a gente não deixou, a gente foi à luta, e hoje a gente trabalha no sentido de ampliar a aplicação da Lei do Bem, porque esse formato de benefícios, de incentivos fiscais, ele é o formato que se mostra mais eficaz no mundo inteiro, né? E a gente tem vários estudos do IPEA que mostram uma relação muito favorável à Lei do Bem, no sentido que a cada real de incentivo fiscal que o governo dá, isso alavanca pelo menos uns 5, 6 reais de investimento privado. Então, esse é um instrumento que a gente considera bastante importante e inteligente. Pode passar, Zil. Aí a gente tem os estudos que eu já mencionei, que podem ser acessados no nosso site. Tem a agenda de políticas públicas da MEI. A gente fizemos aí o estudo Indústria 2027, que avaliou mais de 800 empresas, qual é o estado que essas empresas estão com relação à manufatura avançada, à indústria 4.0, o que precisa ser feito. Pode passar, Zil. A gente tem aqui o Congresso de Inovação, já realizamos 8 edições, ano que vem vamos ter mais uma edição, e a cada ano a gente tem um número maior de instituições e de empresas que participam, sempre discutindo os temas na fronteira do conhecimento, trazendo especialistas do Brasil e do exterior. Também temos o Prêmio de Inovação, pode passar, Zil. O prêmio ele tem um crescimento incrível, a gente tem uma metodologia de avaliação das empresas. Essa metodologia já foi bastante testada e, na verdade, as empresas que participam do prêmio, elas recebem uma avaliação, né? Assim, se elas são inovadoras, se elas não são inovadoras, o que elas podem fazer para melhorar, como melhorar, é bastante interessante. Ano que vem nós vamos ter também o Prêmio de Inovação, porque tanto o Congresso quanto o prêmio a gente realiza a cada 2 anos. E aí a gente tem o GT de Engenharias, a MEI ela trabalha com alguns grupos de trabalho, esses grupos de trabalho são coordenados por lideranças empresariais, no caso do GT de Engenharias, ele é coordenado pelo Mauro Kerr, que é vice-presidente de engenharia da Embraer, é o GT mais antigo que nós temos, ele já tem uns 5 anos, né, Zil? E uma das coisas importantes que esse GT fez, ele faz tudo, é muito importante para essa agenda
de modernização das engenharias e de disseminação das metodologias STEAM no Brasil. Mas o GT ele sempre trabalhou muito preocupado com o fortalecimento e a modernização do ensino de engenharia, e essa proposta que acabou sendo abrigada por várias instituições que trabalham, né, com esse tema, acabou sendo aceita. Ela foi trabalhada por outras instituições também, mas ela acabou se tornando a base para as novas diretrizes curriculares das engenharias. Aqui tem algumas empresas que fazem parte desse GT, instituições. Hoje a gente está para lançar aí um documento que é sobre a implementação dessas diretrizes, e são várias frentes de trabalho. Eu, infelizmente, não vou poder assim, aprofundar em todas as frentes, mas é só para falar um pouquinho de quanto essa agenda é importante. Lá na MEI, em várias reuniões da MEI, a gente tem empresários que dizem, olha, eu tenho 500 vagas de engenheiro abertas, não consigo preencher porque eu não tenho pessoas qualificadas, entendeu? Isso é uma constante. Então, a gente, junto com a BENGE, com o Conselho Nacional de Educação, com a Secretaria de Educação Superior do MEC, a gente vem trabalhando para ter, de fato, esse aprimoramento, né, das políticas, das diretrizes, e, ao mesmo tempo, sempre visando obter os resultados. Assim como a gente tem o GT de engenharias, pode passar, Zil, a gente tem o GT de indicadores. Desculpa, eu já mencionei que a Zil, que está aqui com a gente hoje, é a pessoa da equipe que trabalha na coordenação daquele GT. Aí a gente tem o GT de indicadores de inovação. Esse GT é coordenado pelo Laércio Consentino, que é um dos fundadores e CEO do board da TOTUS, e também tem uma pessoa da equipe, a Julieta, que trabalha nessa coordenação. E esse GT que foi criado mais recentemente, ele visa, então, alcançar resultados para as empresas da MEI, né? Comparando os indicadores das empresas com outras empresas do Brasil e do mundo, tá? Também levantar dados que possam ser utilizados no monitoramento e no aperfeiçoamento das políticas que fortalecem o ecossistema de inovação, e identificar melhores práticas empresariais e de novas ações de políticas públicas, sempre fazendo um benchmark internacional. E aqui a gente tem também as instituições que fazem parte. Aí, seguindo, a gente tem na MEI uma publicação muito importante que chama MEI Tools. Essa publicação, ela é a publicação mais, eu diria que reúne o maior número de instrumentos para apoiar a inovação no Brasil. São mais de 40 instituições que participam dessa publicação, e nós atualizamos essa publicação a cada 3 meses, no mínimo. Agora, na época dessa quarentena da Covid, nós estamos fazendo por semana um MEI Tools especial com os instrumentos para apoiar a Covid especificamente. Mas a publicação, a gente atualiza o MEI Tools pelo menos 4 vezes por ano, e aí a gente tem os instrumentos que de fato existem, têm recursos financeiros e estão disponíveis para as empresas inovar, ok? Então, esse aí é o MEI Tools, está tudo disponível no nosso site. Uma das ações que a gente fez na agenda de internacionalização das empresas por meio da inovação foi a criação de um programa de imersões em ecossistemas de inovação. Hoje, nós já tivemos mais de 500 participantes nessas imersões. E o que a gente faz com as imersões? Nós visitamos
os principais ecossistemas de inovação no mundo. Então, já fomos umas 5 vezes para os Estados Unidos, costa leste, costa oeste, aí a gente visita laboratórios do governo norte-americano, Oak Ridge, Lawrence Livermore, Unreal, Argonne, entendeu? Ou laboratórios de empresas, como de pesquisa e desenvolvimento, né? Qualcomm, Cisco, IBM, já tivemos um laboratório de pesquisa da IBM na Califórnia, em Nova York. Em Nova York a gente visitou o centro de pesquisa deles um dia inteiro sobre computação quântica, inteligência artificial, Amazon, Apple. Então, assim, a gente visita universidades, verifica como que as universidades trabalham com as empresas, articulação universidade-empresa. Então, com isso, a gente já foi várias vezes para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Holanda, para a Suécia, para a Suíça, para a Itália, para a Alemanha, para Israel, para a China, e principalmente a gente faz imersões no Brasil, porque várias empresas não sabem quais são os laboratórios, as instituições que estão disponíveis no Brasil para que elas possam acessar, né? Então, a gente visita várias instituições do Sistema S, do Senai, da Embrap, centros de pesquisa de universidades, de empresas aqui no Brasil também. E essas imersões são muito importantes para dar, assim, um choque nas pessoas que participam, que são tomadores de decisão, né? Do que elas podem fazer para modificar suas empresas e, de fato, para torná-las mais inovadoras. Tem uns exemplos que foram muito marcantes da primeira imersão que a gente fez. Foram 3 diretores, foi o reitor na época da FEI, o Fábio, com 2 diretores. E quando eles chegaram da imersão, eles mudaram completamente o currículo das engenharias que eles estavam dando na FEI e também decidiram criar um laboratório dentro da universidade. Agora, eu me lembro, nessa primeira imersão também, foram 4 diretores da Grendene, e eles, quando eles chegaram da imersão, eles mudaram o processo de produção, eles mudaram a governança da empresa. E, só para vocês terem ideia, lá em Oak Ridge, que é um laboratório nuclear do governo norte-americano, que fica no Tennessee, eles viram impressora 3D fazendo carro, né, e fazendo órgãos. E eles, que são uma empresa que faz sapatos de plástico e tal, eles não usavam impressora 3D, eles faziam usinagem de peça. Então, isso foi uma inspiração para eles, entende? Então, é por aí que a gente trabalha, né? Fazendo esses choques para tornar as instituições mais inovadoras. Pode passar, Zil. E aí nós temos os programas Inova, que são programas para inserção de pesquisadores na indústria. Na verdade, é uma grande parceria que a gente tem com o CNPq. Então, infelizmente, hoje a gente não tem as bolsas pagas pelo governo, mas a gente tem um formato para trabalhar com bolsas, o que traz uma segurança jurídica para as empresas contratarem esses pesquisadores. E, na verdade, a gente sabe que a maior parte das empresas que contratam os pesquisadores pelos programas Inova Tech, Inova Talentos, Inova Global, elas acabam ficando com esses pesquisadores. Então, é uma bela maneira da gente estimular que as empresas contratem pesquisadores, né? Os resultados são fascinantes, é um programa que tem uma adesão enorme. Pode passar, Zil. E aí a gente também tem o edital de inovação para a indústria, que é o edital SESI-Senai, várias empresas participam, nós já tivemos mais de 1.000 projetos apoiados, mais de 800 empresas atendidas, e um investimento aí de mais de 500 milhões, sendo que agora a gente tem um edital com BNDES também de 10 milhões, tá? Pode passar, Zil. Acho que vale a pena falar um pouquinho
da rede, do upgrade que foi feito na rede do Senai, e isso, assim como a Embrap, foi uma ideia que foi gerada dentro da MEI. Na verdade, o que a gente discutiu há alguns anos atrás, eu diria uns 7, 8 anos atrás, foi a necessidade de preparar a indústria para essas inovações disruptivas que a gente já está vivendo, e para isso, então, foi feito o BNDES fez um financiamento ao Senai, e hoje nós temos 51 institutos Senai de tecnologia que já são operacionais, estão previstos 58, na verdade, e esses institutos, eles estão distribuídos em todo o Brasil. Ele é composto de mais de 1.200 técnicos e especialistas, e eles apoiam a indústria que está estabelecida naquele local ou a indústria que a gente quer que seja desenvolvida naquele local. Tá? Pode passar, Zil. E os institutos Senai de inovação, que hoje são 27, eles têm um caráter mais transversal, porque os institutos Senai de inovação, eles não trabalham tanto com essa lógica da indústria que está naquele local, mas das inovações disruptivas, das tecnologias que se quer desenvolver. Eles também trabalham muito em parceria entre eles, e a gente tem aí, então, um mapa desses institutos. Então, como vocês podem ver, o Senai, que é uma instituição do sistema indústria, ele está preparado e ele tem instituições de ponta para exatamente apoiar as indústrias nesse processo de, eu diria, de modernização e de inserção nessa quarta revolução industrial que nós estamos vivendo. Pode passar, Zil. Aqui algumas ações durante a pandemia. A MEI tem feito várias reuniões. Jana, desculpa, Jana. Não, é que só tem essa do Centro de Inovação do SESI. Ah, desculpa. E tem também tá certo. E tem também os centros de inovação do SESI, que são centros que, sendo o SESI uma instituição que apoia a educação da saúde dos trabalhadores e a saúde, ele desenvolve pesquisas, tecnologias, inovações com essa lógica, né? Então, indústria 4.0, fatores psicossociais, longevidade, produtividade, tecnologias para a saúde, ergonomia, prevenção da incapacidade, etc. Tá bom? Pode passar, Zil. Então, aqui a gente tem as reuniões que estão sendo feitas da MEI. Na verdade, tudo que era feito assim de uma maneira presencial, a gente passou para esse modo virtual, né? Então, temos feito reuniões remotas, reuniões do GTs remotas, boletins extraordinários, fizemos uma modernização, uma ampliação do nosso Informei, que é a nossa newsletter, lives, e continuamos assim, fazendo os estudos e todas as ações normais da MEI. Pode passar, Zil. Aqui eu já estou terminando. Aqui eu destacaria que a MEI... Bom, isso aqui é uma coisa mais recente. A MEI, como eu disse para vocês, a gente está sempre falando da necessidade de termos políticas robustas, de longo prazo, que coloquem o Brasil numa rota ascendente, considerando que nós somos a 9ª economia do mundo e que, infelizmente, quando a gente pega aí o principal ranking
de inovação do mundo, que é o Global Innovation Index, nós caímos 19 posições nos últimos 9 anos. Provavelmente vamos cair esse ano também, porque não fizemos nada para mudar essa situação. E hoje a gente está em 66ª posição. Então, a MEI contribuiu com o governo, com esse governo. Nós fizemos propostas para uma política nacional de inovação, né? Aqui está um resumo dessas propostas, que ela tenha desafios estratégicos para o país, uma governança dos atores em um nível estratégico de governo. Por quê? Porque a inovação está em todos os ministérios. A inovação está no Ministério da Educação, no Ministério da Defesa, no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Infraestrutura. Então, assim como nos países mais inovadores, é importante que a inovação esteja em um locus estratégico, dando essas diretrizes para o sistema, né? É importante, em se tratando de inovação, que tenha uma participação empresarial, né, nas instâncias consultivas, porque, em última instância, quem inova é a empresa, né? A própria definição do que é inovação prevê isso, né? A inovação ela tem que estar no mercado, não é uma ideia, não é um projeto, ela tem que ser concreta. E para ser inovação mesmo, tem que ser um produto internacional, global, não adianta ser um produto só local, né? Então, eu tenho certeza que vocês que trabalham, né, com a indústria de fármacos, vocês entendem perfeitamente isso. Então, é importante que a indústria participe junto com o governo, trazendo a visão, a lógica empresarial para essa política, para que ela tenha mais resultados, né? Com metas factíveis e fundamentadas em resultados, com indicadores. Outra coisa, não pode ser uma colcha de retalhos, de costuras, de intenções. Se é uma política, ela tem que ter recursos destinados, né? E recursos em nível da nona economia do mundo, né? A gente está falando aqui de uma economia que precisa de muitos investimentos na área de ciência, tecnologia e inovação, com ações de curto, médio e longo prazo e responsabilidades, e também monitoramento e avaliação. Pode passar, Zil. Então, rapidamente, a gente lançou na sexta-feira aí, vamos fazer um lançamento ainda bem feito. Pode passar, Zil. Vai para o quadro do mapa. Uma parceria com o SOSA, que é uma plataforma de serviços de inovação global. Ela já é uma plataforma global. Ela é israelense, está em Tel Aviv, mas está em Nova York, em Londres. E nós assinamos uma parceria com eles e vamos operar juntos, ajudando as empresas, então, a se conectarem com o mundo, tá? Então, é isso que eu tinha para dizer. Eu vou deixar a apresentação com vocês e eu estou à disposição para a gente conversar. Tá. Desculpa ótimo. ter ocupado o tempo todo. Imagina, Jana, olha, obrigado pela apresentação, né? Eu tenho certeza que se alguns dos colegas aqui, assim como eu, não conhecia a MEI, você deu uma aula, né, sobre a MEI e uma abrangência sobre o que é a iniciativa, assim, de forma fantástica, né? Bom, pessoal, a gente, seguindo a dinâmica que a gente tem nas nossas reuniões, eu vou pedir para que os colegas que queiram fazer questionamentos, ou principalmente para a Giana, que utilizem o chat, mas enquanto as pessoas vão pensando, né, nas perguntas que vão formular, Giana, eu queria fazer uma pergunta de pronto aqui já, que é o seguinte, claro. Né, a gente que tem um grupo de trabalho ali, você mostrou nas engenharias ali, e para nós que somos aqui da Academia de Ciências Farmacêuticas, né, trabalhamos com a área de saúde, biotecnologia, biodiversidade, existem já grupos de trabalho nessas áreas dentro da MEI? E se não existe, como que podemos construir? Olha, a MEI, a gente trabalha, assim,
numa lógica transversal, tá? Então, eu diria assim, que todas as ações, e é por isso que ela vai crescendo, sabe? Porque, assim, você, lá nas reuniões da MEI, você tem muitas empresas que são competidores e que estão assentados um do lado do outro, porque a gente está trabalhando com um sentido, assim, de ter políticas públicas que vão favorecer a todos, de ter um melhor ambiente de negócios que vão favorecer a todos, de ter um melhor sistema de financiamento. Então, a gente não trabalha com uma lógica setorial. Mas, por outro lado, a gente está aberto a discutir questões, entendeu? Biotecnologia é um assunto que é muito importante para a inovação e ela se aplica a vários setores, entendeu? Então, a gente pode pensar sobre isso. Enfim, a gente está aberto para conversar. Então, tá bom. Então, Tá? Pelo que eu entendi, não existe alguma coisa assim, bom, setorial não, mas áreas tecnológicas, assim como você disse, né? Engenharia tem, biotecnologia poderia ser uma outra área. Poderia. Projeto, né? Poderia. Nanotecnologia. Porque os GTs, eles vão surgindo a partir da própria mobilização das pessoas. Então, assim, tinha um grupo de empresários que estava ali discutindo engenharia. E aí surge aquela necessidade, vamos juntar, porque não dá para trabalhar isso no grupo grande. Indicadores foi a mesma coisa. Agora está surgindo uma ideia que eu acho que vai dar super certo de um GT de startups, entendeu? Então, como eu falei para vocês, a MEI, as pessoas participam e dedicam o seu tempo na medida que elas querem contribuir para essa agenda, que é uma agenda de país. Então, se as pessoas quiserem trabalhar, tal, é uma questão só da gente articular, entendeu? Opa, então tá bom. Trabalhar e articular é com nós. Bom, isso aí. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui então para o nosso painel. As pessoas que estão se inscrevendo aqui por meio do chat, tá, pessoal? Como tem bastante gente, para que a gente siga essa lógica. Então vamos lá. Walker Laman, acadêmico aqui, gostaria de falar. Walker, por favor. Obrigado. Me escutam bem? Sim. Sim. Primeira coisa, eu gostaria de dizer que tudo isso que a Giana falou é verdade. Porque, vocês sabem, eu sou da Eurofarma e também acadêmico da academia, e eu já participei de pelo menos umas 15, 20 reuniões a mês, já fui uns 4, 5 congressos de inovação, já fui para o Wharton num programa que o IEL fez de inovação, ou seja, tudo que ela falou realmente é verdade. Ou seja, o trabalho que é feito pela MEI é um trabalho louvável em termos de desenvolver a inovação, isso tudo aí sobre a liderança da Giana, com um apoio muito grande de toda a equipe da CNI, mas realmente o trabalho é muito interessante no sentido de unir a empresa, também a academia e os órgãos do governo. Então é um trabalho interessantíssimo que sem dúvida tem trazido muitos benefícios e tem deixado uma herança muito importante para a inovação no país. Então, primeiro, Giana, parabenizar você pelo seu excelente trabalho que a gente vem acompanhando já há muitos anos, que você vem fazendo. Um comentário especificamente nesse setor nosso, farmacêutico, desenvolvimento de fármacos, a gente tem um probleminha adicional para fazer a inovação aqui no Brasil, que é exatamente algumas questões de regulação. Por vezes nós nem chegamos à possibilidade de ter algumas dificuldades que as outras empresas têm em termos de financiamento, em termos de interação com a universidade, porque a gente não chega nem no ponto de conseguir registrar um medicamento, que a gente tem problemas regulatórios bastante significativos. A Anvisa tem evoluído um pouco nesses últimos anos, e temos questões também relevantes com relação a preço, que preço do medicamento é controlado no Brasil, e grande parte das vezes que a gente consegue fazer inovação, a gente não consegue um preço para o medicamento, né, da forma que a gente conseguiria no exterior, então acaba que a gente não faz, né, não faz no Brasil e faz até em outros países por não conseguir fazer aqui. Então, as empresas, você viu, as empresas investem mais do que a média, querem continuar investindo e investiriam mais do que isso, né? Mas, sem dúvida, eu acho que a gente precisaria trabalhar muito essa questão de regulação para que as empresas pudessem investir bastante nessa área de farmacêuticos. Obrigado. Eu posso falar rapidinho? Opa, faz de conta que você é a nossa convidada de hoje, Giana. Não, é porque é o seguinte,
se vocês tiverem propostas, eu não sei se você está falando assim de criar uma regulação específica ou da gente aprimorar alguma regulação que já existe, mas fala com a gente, porque a gente tem trabalhado muito essa questão de marco regulatório e, mais recentemente, a gente está tendo, desde o ano passado, assim, uma participação muito grande de senadores, de deputados que estão nessa agenda de ciência, tecnologia e inovação, e, na verdade, eles estão até puxando o executivo para sabe? Então, você pode mandar, me liga, manda para a gente essas contribuições que a gente vai ver como articular isso lá no Congresso, tá bom? Perfeito. Aproveitar o comentário, viu, Walker e Giana? Esse tema do setor regulado acabou, ele sempre é recorrente, né? Quem trabalha na área de saúde e outras áreas reguladas, né? E a gente vai encaminhar, obviamente, isso de forma mais estruturada, mas tem um ponto muito importante, que é a oportunidade do setor regulado poder conversar com os órgãos regulatórios antes mesmo do processo de inovação. Aqui, muitas vezes, o Brasil você faz um investimento gigantesco para chegar lá na frente, o órgão regulatório falar que não era aquilo que ele queria, né, Walker? Acho que olhe para o Walker, olhe para o Dante Alário, que está aqui também, são coisas que são comuns a acontecer, né? Mas eu acho que a gente pode encaminhar isso de forma, acho que coordenada, assim, com certeza, né? Mas vamos lá, deixa eu passar a palavra para o Hilton Santos aqui, né, que também pediu para falar. Hilton, por favor. Obrigado aí. Obrigado, Giana, em primeiro lugar. Eu queria agradecer e falar, corroborar com o que o Walker falou. Participo também da MEI, a empresa, a Fitobios, na verdade, da qual faz parte. É uma empresa de inovação na área de fitoterápicos, inclusive da rede de biodiversidade também faço parte. Participei de alguns congressos também elaborados por vocês, parabenizar você e todo o grupo da MEI, porque realmente é tudo isso que falou e é mais, na verdade. As discussões que saem lá são de alto nível mesmo. Na verdade, eu acho que valeria a pena que todos, pelo menos uma vez, se você puder, aqui em São Paulo, né? Às vezes eu não consigo deslocar para Brasília, mas assim, se um convite, uma sugestão pudesse se estender para pelo menos um da academia participar de uma reunião, seria muito interessante, porque eu acho que vocês vão ver o nível de discussão que ocorre. Outro ponto que eu acho que a Giana tocou, desculpa, Giana, eu sei que você vai responder, mas assim, aproveito e já respondo. Acho importante que nós discutimos algumas quando saiu o GSI, o Índice Global de Inovação, ela citou, é muito importante o que ela falou, eu acho isso extremamente importante, porque, na verdade, inclusive se constituiu grupo de trabalho, eu não acompanhei esses grupos de trabalho para se estratificar o porquê que nós caímos tanto nesses índices, né? Porque o macro nos coloca numa posição muito baixa, mas se nós abrimos, né, teve uma reunião, foi aberto os índices, os indicadores que somam e chegam ao indicador final, e esses indicadores demonstram aonde estão os pontos fracos do Brasil, e ali eu acho que é muito importante, tá? Em relação à indústria 4.0, que ela falou, também a MEI discutiu, e inclusive nós vimos 5.0 naquela exposição, já participado pelo Japão, e não me recordo, a Alemanha, se não me recordo, e nós discutimos que tinha indústrias, os próprios CEOs presentes, são indústrias nacionais que não estavam nem 2.0, estavam entrando no 3.0 agora. Então, eu acho que... Então, a MEI já faz aquilo que eu defendo, e faço isso há vários anos, quem me conhece sabe disso, a integração da indústria e academia, mais, porque eles também fazem uma boa parte do setor do regulador, ou seja, eles trazem sim ministérios, secretarias. A Anvisa, não sei se esteve presente, não presenciei nenhuma vez que a Anvisa esteve lá, mas... Não, mas a gente pode chamar. Eu acho que seria interessante, porque esse impacto que foi citado na inovação, dentro da indústria, é basicamente pela regulação da Anvisa. Na minha opinião, a grande maioria dos que fazem inovação, o Walker pode concordar comigo talvez, e acho que o Dante também, não conhecem a regulação adequadamente. Então, assim... O que falta é um pouco de conhecimento de como utilizar a regulação atual, e não é burlar, é contornar situações.
A Anvisa está aberta, isso eu faço pessoalmente, para seguir projetos desses, como se fosse uma startup. Ela consegue avaliar o projeto, se vai adiante ou não. Tá? Basta pedir a reunião e acompanhar. É difícil, mas tem que ter uma estrutura. Eu acho que a MEI poderia, o CNI poderia ajudar-nos muito nessa interlocução com os órgãos reguladores. Tá bom? Ok. Eu acho que eu falei demais, mas parabéns. Não, obrigada. Eu queria dizer o seguinte, vocês podem me mandar a lista das pessoas, porque como tem várias instâncias na MEI, assim, agora, nessa época de quarentena, a única limitação que existe na MEI é física mesmo, porque não cabe vocês que já foram lá na sala em São Paulo, a gente faz reunião que tem 230 pessoas naquela sala e aí não cabe mais. Mas como a gente agora está fazendo reunião virtual, não tem. Então, assim, vocês podem me encaminhar o nome das pessoas, eu preciso do nome, a instituição, cargo, telefone, e-mail, que a gente vai colocar no mailing da MEI. A gente tem o GT de engenharias e tem um GT de indicadores, tá? Os assuntos do Global Innovation Index, eu acho que vale a pena mencionar, nós estamos indo para o 5º ano de parceria com eles e já estamos assinando a parceria para o ano que vem. Então, a CNI apoia a formulação do relatório e a gente tem até um capítulo dentro do relatório. Mas o mais importante é a interação técnica que a gente tem com a equipe, porque esse relatório é feito pela WIPO, que é a Agência das Nações Unidas para a Propriedade Intelectual, a Cornell University e o INSEAD. É a interação que a gente tem com eles. Então, a inovação, e esse relatório ele mede a performance dos países com relação à inovação. Por que um país é mais inovador do que o outro? Então, são vários pilares, se vocês quiserem, a gente faz uma apresentação numa outra oportunidade sobre o Global Innovation Index, mas eu posso adiantar que talvez não seja necessário, porque a gente está negociando com eles que o lançamento do relatório esse ano, talvez, eles vão fazer 3 lançamentos no mundo e talvez um deles seja com a gente, em julho, tá? Mas a ideia é o seguinte, é que a inovação ela é sistêmica. Não tem uma coisa que a gente precisa fazer para melhorar a inovação. É tudo e é tudo ao mesmo tempo. Então, a qualidade da educação em todos os níveis interfere muito se o país é inovador ou não. O ambiente de negócios, a burocracia, o sistema de financiamento, sabe? São vários fatores. É por isso que antes, a gente fez a agenda da MEI antes dessa parceria grande com o Global Innovation Index. Mas, na verdade, tem uma semelhança muito grande, porque aqueles fatores que a gente trabalha na agenda de políticas da MEI, eles estão todos lá no relatório, entende? São vários fatores que tem que ir junto, né? Tem que ter dinheiro, não adianta falar, não tem dinheiro. Tem que ter dinheiro, tem que ter investimento do Estado, não existe isso que só o setor privado investe. Tem tipos de investimento que são característicos do Estado. Acho que o Synchrotron está aí para mostrar isso para a gente, né? E tem outros investimentos, não, que aí é a empresa que tem que entrar, tal. Então é isso, é sistêmico. Há vários anos que a gente vem tentando trabalhar com o governo, inclusive assim, como teve mudança de governo, mudança de estrutura, a gente dividiu todos os indicadores por ministério, aí mudou o governo, a gente dividiu de novo, sabe? Vê assim, aí vai lá, faz reunião, pede, vamos cuidar disso, porque tem indicadores que não são produzidos, né? Isso também é grave, porque se ele não é produzido, acaba entrando ali e vai puxar a nota para baixo. Mas eu diria assim, independente da metodologia, eu estou falando especificamente agora do Global Innovation Index, mas qualquer relatório internacional, do IMD, do World Economic Forum, do Doing Business,
o Brasil não fica bem em nenhum, né? E isso, de verdade, é incompatível com o tamanho da nossa economia, com a sofisticação da nossa economia, com a qualidade dos recursos humanos que a gente tem no Brasil, com a qualidade das instituições que a gente tem no Brasil. Então, merece muita atenção, porque como os outros países estão investindo muito mais que a gente, mas muito mais, né? O ano 2018, os Estados Unidos investiram na ordem, Zil, não me deixa mentir aí, Zil, uns 550 bilhões de dólares em PIB. A China, 526 bilhões de dólares. O último dado que a gente tem disponível do Brasil é 2017 e foram 40 bilhões de dólares, entendeu? Aí eu estou falando investimento público e privado. Então, se a gente não mantém um nível de investimento alto, a União Europeia ela tem aumentado os investimentos em P&D. Se a gente não aumenta, a gente não consegue, entendeu? Acompanhar o que está acontecendo no mundo. Isso é uma pena, porque você pega assim, tipo Israel. Israel é um país maravilhoso, eu já estive lá 3 vezes. Mas se você olhar, assim, é uma faixa de areia pequenininha, né? E eles criaram ali um ecossistema super poderoso num lugar que não tem riqueza natural. Nós temos, né? O Brasil é grande, é rico, tem qualidade dos seus recursos humanos, mas a gente precisa ser mais ousado, ter políticas públicas de verdade, dar prioridade, né? No Brasil, a área econômica considera que investir em P&D, inovação, é gasto. Gasto. Nós tivemos que lutar para tirar o FNDCT daquela PEC dos fundos. Entendeu? E esse dinheiro ia ser usado para quê? Para fazer caixa para o governo. Entendeu? Verdade. Mas, Giana, você sabe que eu acho que até por conta da pandemia a gente está aprendendo que muito do que a gente vê é por falta de articulação mesmo que a gente tem no país, né? A gente vê uma situação de crise e a gente percebe que a gente não é conectado. Mas eu acredito que esse vai ser um legado interessante ou importante dessa pandemia agora. A gente está conseguindo se conectar talvez mais do que se conectava antes, até por uma questão de necessidade. Mas deixa eu seguir aqui com a nossa dinâmica. Tem o Dr. Carlos Vidotti também gostaria de falar? Vidotti, com você a palavra. Você consegue aparecer? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Bom, doutora Giana, parabéns pela cordialidade, pela clareza da apresentação. Como o Henry disse, outros disseram aqui, eu não conhecia essa profundidade de ações que vocês fazem. É maravilhoso. Fiquei muito feliz em saber que isso existe dessa forma. E talvez já aproveitando a oportunidade, né, para talvez divulgar mais esse tipo de iniciativa, e aí, é claro, a academia é um locus oportuno para isso. Bom, eu coloquei 2 perguntas no chat, que uma é uma muito genérica, que é a questão de sempre, toda hora, né, nós vivemos muito nessa questão dos desarranjos governamentais, e o desarranjo governamental é uma constante no país. Então, como é que as indústrias, né, na sua visão? Isso é uma pergunta bem genérica e, evidentemente, daria muita discussão. As indústrias poderiam se tornar um pouco mais imunes a essa questão, né? Essa é uma coisa. A outra coisa, a questão aqui, como é que a academia poderia, como você vê a participação da academia na produção e difusão de conhecimento em CTI, que é um dos 3 ramos que você coloca lá. E tem mais algumas outras perguntas, mas eu vou parar por aqui, depois a gente volta, que tem a questão dos medicamentos biológicos, que eu gostaria de saber, da nossa balança comercial altamente desfavorável, né? E agora tem dentro da CPO. Essa é uma questão também que precisava ser abordada. E a outra ainda, a questão Vidotti, deixa eu te pedir um favor, que são muitas questões separadas. Não, então deixa eu parar. Se você pudesse colocar... Depois eu falo as outras.
Bom, é isso, vamos lá, vamos concentrar nas duas primeiras. Então. Vamos. Então, eu vou começar por essa última e é muito importante. A gente tem até um slide, mas não está nessa apresentação, mas a gente pode mandar para vocês, que mostra que os países mais inovadores são os países que têm uma maior participação no comércio internacional. É básico, elementar, mas é isso. Por quê? Porque agrega valor aos produtos, os produtos são mais competitivos e, portanto, então, essa questão do mercado internacional, ela necessariamente passa pelo aumento da inovação no país. Isso é um fato, a gente tem os dados, a gente estuda isso. O que a gente precisa? Eu acredito que hoje a gente vive uma discussão assim, menos Estado, o mercado resolve, né? Assim, a gente vê essa discussão colocada. Do ponto de vista técnico, da gente que estuda o que está acontecendo nos países inovadores, todo país inovador tem políticas robustas e de longo prazo para apoiar ciência, tecnologia e inovação. Nos Estados Unidos é assim, na China é assim, em Israel é assim, na Europa é assim. Então, nós precisamos de políticas robustas que tenham objetivo, meta, indicador, recursos financeiros sustentados ao longo dos anos, responsáveis, que tenha monitoramento, que tenha avaliação. É isso, é o que vocês fazem na pesquisa dentro dos seus institutos, entende? É isso, o país precisa disso. E tem que ser dada prioridade a essa área. Ela não pode ser tratada como uma outra área. Não é que eu estou desvalorizando outras áreas, mas no momento em que a gente tem menos, onde que o país tem que investir os seus recursos? É no futuro. É educação, ciência, tecnologia e inovação. Mas isso pode estar claro aqui para esse grupo, né? Para o grupo da MEI, a gente brinca lá e fala assim, são os convertidos. A gente sempre fica falando para os convertidos. Mas a MEI, a gente tem que falar para os que não são convertidos. E que são as pessoas que tomam a decisão de contingenciar 60% do orçamento do Ministério, entendeu? Esse ano eu sou do conselho do FNDCT Asilo também, a gente estava junta. Nós passamos por uma situação de ir para uma reunião do conselho que eles tinham zerado o orçamento do CNPq, entendeu? Então, é inacreditável as coisas que a gente está vivendo hoje no Brasil, quando você vê o movimento que está sendo feito nos outros países. E essa questão é uma questão de soberania nacional também. Porque se a gente não desenvolver a nossa tecnologia, a nossa inovação nos nossos produtos, nós vamos ser eternamente uma economia dependente daquilo que os outros países quiserem vender para a gente, né? Então, a gente está condenando as gerações, essas e as futuras, a um papel irrelevante do Brasil no mundo, porque se todo mundo está investindo nessa área e nós não estamos investindo, o que pode acontecer com a gente? Nós vamos deixar de ser a 9ª economia, vamos deixar de ser a 20ª economia e vamos continuar retrocedendo. Eu mostrei para vocês o que está acontecendo na indústria. Vocês sabem, não existe país desenvolvido sem uma indústria forte. Não existe. Né? E no momento de pandemia... Não existe setor de serviço sem indústria. Não existe isso, que nós vamos comprar tudo pronto, entendeu? Então, acho que na medida que a gente agir conjuntamente, de maneira articulada, e ser claro e objetivo e técnico, e mostrar para as pessoas que estão tomando essas decisões pelo país, que isso pode estar nos condenando a um futuro irrelevante no mundo, entendeu?
Então, a gente tem que estar junto, a gente tem que persistir nessa luta, porque é uma luta, né? Assim, é reunião, é congresso, vai lá no executivo e tal, mas a gente precisa, porque não tem como a gente ter um ambiente favorável para as empresas investirem se a gente não tiver essas condições de país. E aí é política de Estado, né? É o que eu acho. Perfeito, Jeana. Então, perdão te interrompi, mas estava comentando justamente, né, no momento desse de pandemia que a gente vê os problemas, né, que a falta de muitas questões, né, de produção local, de muita coisa. Mas, qualquer coisa, deixa eu aproveitar e falar de empresa, aqui eu vou passar para a doutora Giana Marcelini, que é uma empresária do setor farmacêutico, né, doutora Giana? Giana para Giana. Isso. Prazer em conhecê-la, Giana. Também, Giana. Muito boa apresentação. Obrigada. E para mim, até também, eu participo aqui da FIENG, mas eu não estou mais como presidente do sindicato, e eu não estava sabendo que a MEI estava fazendo tantas coisas. Vocês estão de parabéns. Obrigada. A minha pergunta, assim, o que eu tenho para colocar é um pouco em cima do que você está falando agora por último. Nós estamos num ambiente, vamos lá, a gente tem um mundo a ser, né, antes da Covid, e o mundo agora que vai ter que ser descer, depois da Covid. E está se comentando, agora a saúde começou a ser importante, está tendo uma preocupação, pelo menos está se falando muito, que a gente é dependente dos insumos, nós somos dependentes de tecnologias básicas, a gente não fabrica coisas básicas. Na indústria farmacêutica, então, nós somos dependentes de 99% dos insumos. Então, no meu entendimento, nós estamos num momento em que os políticos, o governo está mais sensível para essa questão da inovação, está mais sensível para a questão pelo menos nesse momento, agora está se falando, está se discutindo, né, a desglobalização, né, que agora vai ter que ter uma centralização, vai ter que ter um pensamento maior de estimular as indústrias a produzirem no Brasil, e é uma questão realmente de prioridade e até estratégia, né, governamental. A MEI está encontrando um sistema, está encontrando, nesse momento que nós estamos passando agora, vocês estão conseguindo articular, vocês estão conseguindo sensibilizar as pessoas, o governo, a gente passou agora por pouco tempo que realmente suspendeu a bolsa da CAPES, retirou dinheiro do Ciência e Tecnologia. E você está sentindo que esse momento que nós estamos vivendo vai ser como é que fala? Uma disrupção também para começar o Brasil a investir mais em ciência e tecnologia? Olha, o que eu acho? O que mudou na minha visão? Nós tivemos uma aproximação muito grande do Congresso. E eu me surpreendi muito, assim, com o nível muito bom dos deputados e senadores que atuam nessa área. São pessoas, assim, que têm um conhecimento, tá? Então, eu tenho sentido o Congresso Nacional mobilizado para nos ajudar, entendendo a importância e fazendo convocações. O senador Isalci, ele é o presidente da Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia e Inovação. E até sexta-feira a gente teve uma reunião, não sei se alguém de vocês participou da reunião que a gente fez na sexta. O senhor participou, né? E a gente discutiu com várias pessoas, o Sumitra Dutta, que é o diretor do Global Innovation Index, mas foi uma discussão ampla com o Luiz Melo, que foi presidente da Fundação Vale, hoje é o diretor científico da FAPESP, questões, e
E a gente teve vários senadores e deputados participando dessa reunião. A gente teve mais de 380 pessoas, mais de 50 CEOs de grandes empresas, mais de 50 deputados e senadores participando dessa reunião. Então, eu tenho sentido que esse apoio e essa compreensão da importância estratégica da área de ciência, tecnologia e inovação pelo Congresso tem nos ajudado e vai nos ajudar ainda mais. Eu posso dar o exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, que vocês devem saber, né? O presidente Trump, ele já há 2 anos, ele tentou reduzir o orçamento de ciência e tecnologia do país, e o Congresso falou que não ia permitir e aumentou o investimento de ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente, como as coisas no executivo estão muito difíceis, não tem dinheiro, e, né, assim, é isso que vocês estão acompanhando, né? Não vou nem comentar. A gente tem estabelecido uma conversa, assim, um diálogo, uma parceria com o legislativo para que ele puxe essa discussão do executivo, porque o legislativo ele tem esse poder, entendeu? É lógico que a gente também dialoga, mas, assim, o resultado é muito diferente. O senador Isalci falou comigo, Jana, que projetos de lei aí que eu posso colocar que vão mudar as coisas rapidamente? Coloquei na mão dele, né, formulados pela nossa equipe. Projeto de lei para o FNDCT, para não deixar contingenciar e para liberar os recursos que estão lá e transformar o FNDCT num fundo financeiro, que aí ele não pode ser contingenciado. E o projeto de lei da Lei do Bem, que, se implementado as nossas propostas, ele pode, muito mais empresas vão poder usar a Lei do Bem, com incentivo fiscal, entendeu? São exemplos. Porque, gente, na verdade, tudo que a gente está falando sempre é uma questão de vontade política, né? Tem que ter vontade política para mudar. E para mudar, para transformar, né? Tem que mudar e aí acaba quebrando um cristal ali, outro aqui. Mas se a gente faz as coisas da mesma forma sempre, nunca vai mudar nada. Então, nessa questão do orçamento de ciência, tecnologia e inovação, tem lá as instituições que participam do conselho do FNDCT, que tem um diálogo constante. A gente nunca está conformado com o que vem, né? Porque o que vem é assim, não tem dinheiro para nada, então vamos diminuir aqui, vamos zerar o orçamento do CNPq. Não. Né? Para a gente, a lógica tem que ser o país, que é a 9ª economia do mundo, que tem essa economia girando. O que a gente precisa para poder avançar? Porque se a gente trabalha com essa lógica que está colocada, são os resultados que a gente está colhendo. É uma queda vertiginosa, sem precedentes da indústria. Esse PIB que apareceu aí de menos 1,5%, é só o início. Vai cair muito mais. Existem projeções de menos 7, menos 8. Então, é isso. A gente tem que trabalhar junto, a gente tem que ampliar esse movimento, mais pessoas, mais vozes, levar esse entendimento para mais instituições e trabalhando para poder alcançar resultados. É um trabalho, assim, artesanal, dá muito trabalho, mas que tem que ser feito, entende? A gente, quando vai para o Congresso, não sei, vou dar um exemplo, vai defender uma pauta. Olha, são N reuniões com os líderes dos partidos, com as pessoas, para ter esse convencimento, sabe? Esse exemplo do FNDCT, que eu pessoalmente não considero que é uma vitória, porque para mim só vai ser uma vitória quando a gente conseguir descontingenciar os recursos, mas a gente conseguiu tirar o FNDCT da PEC dos fundos. Você vê, foi uma exceção em mais de 240 fundos.
Eu, pessoalmente, acho que eles... a coisa não terminou ainda, né? Porque só saiu da CCJ, tem que seguir, mas eu acho uma pena, porque tem muitos fundos ali, fundo de educação, de meio ambiente, que está sendo usado, entendeu? E que a gente está terminando para quê, né? É uma luta grande, mas acho que a gente tem que fazer, porque o país, a gente não pode ficar conformado com o que está aí, né? Tá certo. Bom, Giana, aproveitar aqui, eu tenho uma pergunta do Jair Calisto, que eu acho que ele pergunta aqui, né, se a MEI abriga apenas empresas, grupos já constituídos ou até também empresas nascentes. Mas melhor que talvez fazer essa pergunta é, quem tiver interesse em participar de alguma forma da MEI, qual que é o canal que deve utilizar, Giana? Olha, a gente tem um e-mail da Diretoria de Inovação. Eu vou pegar aqui para vocês, tá? Legal. Agora, sim, a gente ainda... É porque eu não pude entrar muito nessa agenda por causa do tempo de startup. Mas a gente, com essa parceria com o SOCE, a gente vai trabalhar diretamente com startup, tá? Mas eu, de qualquer forma, eu vou dar aqui o e-mail nosso da Diretoria de Inovação. Jana, eu posso Você colocar tem aí, aqui no grupo. Eu coloco aqui no grupo. Ah, no tá. chat. Bota aí no grupo. Isso, perfeito. Diretoria, inovação@cni.com.br, não é, Zil? Acho que é isso. É isso, isso. Bom, ficou fácil, então. Né? Aí qualquer coisa vocês falem com a gente, mas é isso. A MEI é esse lugar assim que as pessoas se encontram, trabalham juntas, constroem juntas e são persistentes. Então tá bom, então eu estou vendo que tem muita coisa em comum aqui com o nosso grupo aqui, né? Perfeito. Jana, tem algumas outras perguntas aqui que talvez são um pouco mais específicas sobre questões até ligadas à propriedade intelectual, questões de projeto de lei relacionado a licenças compulsórias, mas eu acho que a gente pode deixar para um outro momento, Tá porque bom. já está dando aqui 19 horas e 33 minutos, né? E a gente costuma falar que é bom, reunião é bom quando a gente fica com vontade de que tivesse um pouquinho a mais, sabe? Assim, do tipo, poxa, né? E aí a gente sempre vai poder puxar outros assuntos também. Claro. Não é isso? Então, e também tá bom. vocês me mandando o e-mail das pessoas, a gente vai incluir nessas reuniões que a gente tem feito. Vocês também vão começar a receber o Informei, o MEI Tools, aí vocês vão começando a participar. Tá bom? Perfeitamente, Jana. Tá de pronto, posso falar aqui que dos grupos que a gente tem na Força Tarefa Covid-19, né? A gente acabou de encontrar, assim, olha, para fazer essas atividades, assim, tipo, MEI, não precisa fazer de novo, né? Já tem gente muito boa fazendo, canalizando questões relacionadas, né, a contato com o Congresso, contato com o Executivo também. Tem muitas coisas que a gente está falando ali que são emergenciais, né, e acaba tendo uma convergência total que a MEI está fazendo. Então, muito bom estar com vocês ali. Pessoal, também. Tá 19 horas e 34 minutos aqui. Eu sei que tem mais perguntas, as pessoas gostariam de falar mais, mas todo mundo merece também ir até o encontro, né, da sua família, do lar. Então, eu vou pedir só para o meu professor Lauro Domingos Moreto, professor Lauro, fazer aqui, então, palavras finais da nossa reunião, né, já agradecendo a Giana Sagazia. Professor Lauro, por favor. Giana, parabéns pela apresentação, foi muito legal. Obrigada. Eu, quando conversei com você estava, vou fazer uma apresentação para a academia. Espero que tenha sido uma boa experiência o contato conosco. A gente nem pôde falar bem do que nós fazemos e do que faz a Academia de Ciências Farmacêuticas, né? Então, a nossa academia trabalha com 10 eixos temáticos, porque pouca gente sabe o que são ciências farmacêuticas. E ciências farmacêuticas é um conjunto de ciências que está suportando tudo aquilo que se refere a medicamento, desde a prospecção até o uso na ponta, né? Então, nós temos 10 eixos temáticos interessantes, né, que vai desde a prospecção dos insumos até a farmácia clínica na ponta,
que é quando o farmacêutico tem contato com o paciente no balcão da farmácia. E aí entra no meio a parte de produção, a parte de ensaios clínicos, farmacológicos e tudo mais. Bom, nós estamos trabalhando também com vários níveis de pessoas, desde estudantes e pós-graduandos, que estão no processo da iniciação. Nós tivemos um exemplo muito bom num projeto que fizemos, o Henry e eu, rodando o Brasil inteiro, todas as capitais, para estimular os jovens estudantes para o processo da inovação, né? E a gente tem alguns programas nesse sentido, esse programa da biodiversidade que o Henry fez referência, e um projeto de prêmio de inovação cobrindo esses 10 eixos temáticos das ciências farmacêuticas. Só que o nosso projeto acabou não andando porque, quando a gente estava para lançar, entrou essa pandemia. Nós vamos fazer contato com você para saber se a CNI tem em algum lugar, algum espaço para acolher a inovação, não com startup, nem com empresas, coisas desse tipo, mas com jovens estudantes. Aqueles que estão estudando, fazendo pós-graduação, que poderiam trabalhar. Fechando agora, eu queria, em nome da nossa diretoria, especialmente do Acácio de Souza Lima, agradecer a sua apresentação. Eu diria que é a primeira de uma série. Você deixou alguns filhotes para tratar depois, e nós vamos aproveitar essa sua disponibilidade. E agradecer novamente a Renate, que nos manteve em contato e nos colocou em contato para esse evento. Seja novamente bem-vinda para uma outra oportunidade. E eu queria agora convidar os nossos colegas para a próxima apresentação do Leonardo, na próxima segunda-feira, e você é nossa convidada também para entender e tentar entender o que o Leonardo vai fazer, que ele tem um tema científico de altíssimo nível para nós. A todos o nosso muito obrigado. A todos o nosso muito obrigado, e o Henry fecha a sessão. Tá ok, então. Bom, Giana, você gostaria de fazer algumas palavras finais também aqui, antes da gente fazer o nosso encerramento, Giana? Não, eu queria agradecer de verdade e falar assim que é um prazer estar conversando com vocês e saber que existe essa identidade, né, assim, essa convergência dos nossos esforços, de rever várias pessoas que já participam da MEI e ter a oportunidade de convidar aquelas que não participam para participar. Contem comigo, ou não só nas reuniões, mas também nas ações, né? E até sobre o prêmio, eu queria depois conversar com vocês, porque a gente tem um prêmio e talvez vocês possam verificar ali se tem alguma afinidade, entendeu? A metodologia do nosso prêmio está no nosso site, então vocês já podem estudar. Enfim, trabalhar juntos e agradecer muito essa oportunidade. Boa noite. Perfeito. Obrigado mais uma vez, Giana. Só um comentário interessante, essa Academia de Ciências Farmacêuticas, com esse nome de academia, é uma academia bastante interessante, porque nós temos pessoas do meio, de fato, acadêmico-científico aqui, temos muitos colegas que são de órgãos de governo, e também no meio empresarial, e evidentemente todos nós somos cidadãos, então a sociedade está aqui representada de certa forma também, né? Então, e muito além daquilo que é um trabalho mais acadêmico, com os alunos que o professor está falando, né, dos pós-graduandos, coisas do gênero, a gente acaba atuando em vários outros níveis e está, inclusive, interagindo, né, por meio das iniciativas da academia, por outros canais também. Bom, pessoal, são 19 horas e 40 minutos, e a gente está vivendo, primeiro, agradecer mais uma vez a Giana, a todos os presentes aqui, e a gente vive um momento agora do nosso país que acabou nos unindo de alguma forma também, porque esse tipo de encontro acabou se tornando possível justamente por um momento de isolamento social, que a gente fala que o isolamento social está aproximando as pessoas, por incrível que pareça, né? A gente não era tão próximo assim, talvez conseguimos aproximação. E uma coisa muito importante, né, que hoje, nesse dia 1º de junho de 2020,
eu não tenho as estatísticas oficiais, mas provavelmente nós chegamos a 30 mil mortos pela pandemia de Covid no Brasil hoje. Não sei quantos no mundo, mas as últimas estatísticas mostram, inclusive, que o número de mortos no Brasil, crescentemente, é maior do que no restante do mundo em termos proporcionais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a alegria muito grande, né, de termos uma apresentação tão bacana quanto a Giana, que, para mim, pelo menos, Giana, abriu um universo de oportunidades incrível conhecer mais a MEI. Te agradeço muito, né, como representante de uma iniciativa tão importante para o nosso país. Tenho certeza que isso é compartilhado por vários colegas. E a gente, então, vai fechando a nossa reunião aqui e, como temos feito em várias reuniões nessa época de pandemia, eu vou pedir só para que a gente faça um minuto de silêncio em nome daqueles que tombaram por conta da pandemia, principalmente os profissionais que são da área de saúde, assim como farmacêuticos, médicos, enfermeiros e tantos outros. Tá, então, os agradecimentos da Academia de Ciências Farmacêuticas a todos, particularmente a Giana, o pessoal do CNI. Te faz um minuto de silêncio e depois a gente vai encerrar a nossa reunião, tá ok? Então, muito obrigado a todos.